Isso é normal? Eu estou percebendo um certo delay, Guilherme. Isso é normal? Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, né, começar a nossa programação, né, neste manhã de domingo, quando esse vídeo está sendo gravado, conversando, debatendo, né, e falando sobre diversas questões, né, diversas, né, elementos aí que é importante para aqueles que querem aí ter um radical na nossa sociedade, né? E um desses temas que precisa sempre ser tratado, principalmente no Brasil, mas não somente dele, é a questão do racismo, né? A questão, né, do racismo, que é uma pauta bastante importante. E, né, para falar disso, convidei o José Henrique, da Uniafro, né? É uma das principais organizações aí de luta, né, contra o racismo no Brasil. Esse programa vai ser em homenagem a Marinalva Oliveira, né, que infelizmente nos deixou, né, nesta sexta-feira, né, uma importante lutadora aí no Andes. Então, Marinalva presente. E, enfim, José, antes da gente começar, um pouquinho mais você. Bom dia, eu agradeço aí o convite do Guilherme, da mesa de debates, e vamos começar a fazer a discussão, e a discussão tem todos os elementos para serem bastante elucidativa. Vamos lá. Maravilha. José, então vou fazer uma pergunta mais ampla, mais geral, né? Que eu gostaria que você respondesse aí pra gente, né? O que explica o racismo, né? Aqui no Brasil, qual que é a origem dele e quais são as raízes históricas, né, né, que leva aí o Brasil a ser um país racista? Então vamos lá. É importante a gente destacar, né, que o racismo ele é criador e criatura do sistema vigente. Então, hoje, o racismo ele é um elemento de sustentação do sistema capitalista. Ou seja, o sistema capitalista, né, onde uns poucos controlam mais da metade da riqueza e os muitos detêm pouquíssimas riquezas, né? Então, o capitalismo ele necessita garantir a sua perpetuação. Ele necessita que os trabalhadores, os oprimidos, estejam sob controle. E um dos mecanismos que o sistema vigente, né, na atualidade, necessita para dividir os trabalhadores, para convencer os trabalhadores que não existe racismo, que é necessário um esforço individual para você conseguir melhorar a sua vida, né? Então, o capitalismo e as suas estruturas de dominação, né? Educação, particularmente, né? O sistema jurídico, ele diariamente ele fomenta esse tipo de coisa. Se aqui no Brasil, se há centenas de anos, né, o dominador, né,
utilizou critérios eugenistas, né, que os negros são inferiores ou que os indígenas são inferiores, que os indígenas e os negros são pagãos. Então, é necessário a cultura, a educação, né, o conhecimento para resgatar esses povos do paganismo, do inferno. Então, o que a gente vê é que o sistema vigente ele sempre vai utilizar mecanismos para garantir a sua manutenção no poder. Evidentemente, né, que ele é eficaz, né, durante um certo tempo, né, e com a luta dos movimentos, né, se percebe que é possível conquistar a sua liberdade, né? Isso em várias partes do mundo, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Então, o racismo é um elemento estrutural do capitalismo. O capitalismo necessita do racismo, né, entre outras coisas, para manter a dominação, né? E cria toda uma estrutura, as suas instituições, né, o poder constituído para manter do jeito que está. Então, de forma resumida, é isso. Certo, certo. Ô José, para não dar delay, eu peço para que você mantenha o seu microfone desligado quando eu estiver falando. Perfeito. E José, vamos seguir nosso papo, né? E existe um debate, né? Acho que no movimento negro, acho que não somente na questão do movimento negro, mas em outros movimentos aí, como de mulheres, que é a questão do empoderamento, né? E muito se discute aí sobre, né, ter negros, por exemplo, um pouco nesse debate, tem, né, ter negros aí em cargos executivos e até mesmo cargos de chefia. Como que você vê essa questão aí, nessa questão aí, né, muita gente achar que os negros precisam ocupar cargos assim de elite? Vamos lá. Numa sociedade que se pretende plural e democrática, mesmo dentro desse sistema, que eu sou bastante crítico, mesmo dentro desse sistema, uma sociedade que se propõe ser plural, democrática, né, é necessário que as várias esferas de poder estejam distribuídas, né, de forma equitativa, né? E o que nós vemos aqui no Brasil é que isso não ocorre, né? Então, eu estou colocando mesmo dentro das limitações desse sistema, né, que muitos falam que é democrático. A nosso ver, né, não haverá democracia enquanto houver racismo, né? Então, por mais que tenhamos um governo presidencial que dialoga, progressista, de esquerda, né? Se nós viermos mais para a base, a gente vai ver que a situação da população negra, periférica, quilombola, indígena, não melhorou. Os assassinatos
acontecem. Acho que ontem, hoje mesmo, mataram em Bugaçu um líder quilombola, e tudo indica que foi execução, né? Então, para a gente, não existe democracia enquanto houver racismo. Tá? Como reivindicação, né, nós achamos que o poder constituído não vai, de livre e espontânea vontade, né, fazer a inserção equitativa dos povos que compõem a população brasileira. Então, por isso que nós reivindicamos, como nós sempre reivindicamos há dezenas de anos, as cotas nas universidades, né? Porque nós observávamos, né, que, apesar das universidades públicas serem sustentadas, né, aqui em São Paulo pelo ICMS, e é a população pobre, né, trabalhadora, que mais contribui com a tributação e que vai para essas universidades, nós não estávamos representados nas universidades públicas, então se fez necessário a reivindicação de cotas nas universidades. E cotas, nós não descobrimos a roda, né? Então, as cotas são elementos transitórios para garantir a participação equitativa da população nas estruturas do poder, nas estruturas que sempre estiveram destinadas a um setor da população, né? E um outro setor sempre alijado. Então, nós defendemos a participação equânime da população negra, dos indígenas, dos quilombolas, daqueles e daquelas que sempre estiveram excluídos nos órgãos de poder, né? Então, evidentemente, chegando nessas estruturas, né, é necessário a gente imprimir e construir, através da mobilização popular, do trabalho de base, né, um questionamento da própria estrutura a qual estamos submetidos. Então, a participação da população negra nesses postos de poder, né, é uma reivindicação que o movimento negro, e não só o movimento negro, né, nós fazemos e defendemos. Como agora a indicação de uma ministra, de uma mulher negra, para o cargo do STF, entre outras reivindicações. Então, nós vemos agora a política de cotas ser melhorada, né, e ser postergada por mais 10 anos. E, então, isso são reivindicações que nós defendemos e queremos que seja implementada. Em relação a essa questão de espaço de poder, né? Inclusive eu acho que a questão da cota acho que entraria num outro debate, né? Que é o direito democrático à universidade, né? À educação. Mas nessa questão aí dos espaços de poder, a burguesia, né, brasileira, que é branca, né, ela quer, né, que tenha negros aí ocupando esses, até até onde vai o limite dessa política, né? Porque a gente sabe que vai ter um setor da sociedade, né, que é a classe dominante, que não vai aceitar, né, que tenha negros no, né, esses espaços. Evidentemente, Guilherme,
que a burguesia, o poder dominante, usando até uma expressão que Frantz Fanon utilizava, né? O colonizador não vai ceder de mão beijada espaços do poder para aqueles e aqueles setores da classe trabalhadora, aqueles setores secularmente colonizados. Evidentemente que ela faz isso, como eu disse anteriormente, a partir de pressão do setor, no caso, do setor dos movimentos negros. Eu, particularmente, acho, né, que as nossas reivindicações demoram muito para serem atendidas, independente de quem esteja no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Então, a gente tem pautas que estão para serem regulamentadas e implementadas desde a Constituição, né, de 1988. Então, existem reivindicações que foram incorporadas pela Constituição e não foram implementadas ainda, não foram regulamentadas. E hoje a gente continua batendo na mesma tecla. Né? Nós entendemos, né, que os setores responsáveis por regulamentar essas reivindicações, que seja a titulação da terra dos remanescentes de quilombolas, indígenas, ou seja, pautas progressistas, bastante importante para a comunidade negra, para as mulheres, para LGBTQIA+, indígenas, né? Estão os representantes da burguesia, daqueles e daquelas que fazem corpo mole para implementar as pautas que nos interessam. E por isso que a gente precisa fazer de forma incessante mobilizações de rua, participar dos órgãos de poder, dos parlamentos municipais, estaduais ou federais, né? Fazer uma discussão com outros e outras aliados, né, simpáticos e defensores das nossas reivindicações. Né? Evidentemente que a burguesia, né, é o setor mais conservador, mais, eu digo, mais escravagista, né, da burguesia, eles não vão nem entregar os dedos para entregarem os anéis para ficarem com os dedos. Né? Então, como eu sou militante já há 40 anos, mais de 40 anos, né? Então, a gente sempre esteve na luta para conseguir mesmo reivindicações básicas, né? Seja no campo da saúde, seja no campo da educação, né? Que são reivindicações que impactam na vida da nossa população. Certo. Mas, o José, aí entraria um outro debate que acho que a gente precisa fazer, né? É que, por exemplo, nesse último período tiveram vários, né,
candidatos políticos negros que são aí ou da direita ou da extrema direita, usando aí como exemplo o Fernando Holliday, né? Basta ser negro para ocupar esse espaço de poder, né? Porque Guilherme, eu ouvi uma parte da sua observação, né, até, e você me corrija, basta ser negro para ocupar esses espaços de poder. Você citou exemplo aí do vereador e provavelmente tem mais. Então, não basta ser negro, né, e ponto. Então, nós queremos que ocupe, que estejam nesse espaço de poder, nós queremos que estejam nesse espaço de poder negros e negras que levem as nossas reivindicações, levem as reivindicações elencadas pelos movimentos, pelas organizações negras no decorrer aí de dezenas de anos, né? Reivindicações até embasadas por estudos acadêmicos ou não. Então, é isso. Por outro lado, embora possa se achar contraditório, né? Se estamos numa sociedade democrática, todos e todas precisam ter, ou devam ter, ou teriam que ter a mesma representação nos espaços de poder, né? Então, e aí a disputa se dá no campo político, né? Então, da mesma forma que nós temos brancos que são simpáticos e que lutam do nosso lado, nós também temos brancos que não são simpáticos, que lutam contra as nossas reivindicações. Então, não vou dizer que é natural, mas na população negra também existe essa diversidade, né? Então, existe setor da população negra, né, que se espelha no colonizador, quer ser que nem o colonizador, quer estar ao lado do colonizador. E essa figura que você mencionou é uma das figuras, né? E existe um movimento de um outro setor da população negra que combate essas políticas genocidas de exclusão imposta pelo colonizador. Então, essa diversidade que há, que você mencionou, não existe apenas entre a população negra, existe entre brancos, entre indígenas, entre LGBTQIA+, entre mulheres e etc. Evidentemente que o movimento negro progressista de esquerda popular reivindica que os espaços de poder estejam representados, que tenha representatividade equitativa. Certo. Isso aí, né, do colonizador, né? E muita gente fala, né, da necessidade de descolonizarmos. É possível isso, né, dentro do sistema que vivemos?
Guilherme, eu não ouvi. Você pode repetir? Ouvi uma parte da pergunta? É, tem muitos setores do movimento negro que falam da necessidade de descolonizarmos. É possível isso dentro do sistema capitalista? É possível a gente construir elementos de descolonização relativa. Então, por exemplo, eu tenho um companheiro do movimento negro, professor, já há muitos anos, ele usa um termo, né, que ele fala assim: eu sou um homem em. Ele fala assim: eu sou um machista que diariamente eu vou deixando de ser machista. Então, essa sociedade, uma sociedade machista, homofóbica, racista, você tem elementos, grupos, né, não homofóbicos, não machistas, né, não racistas. Né? Então, a descolonização não é simples. Né? Citando o próprio Fanon, ele menciona que a descolonização será, de forma resumida, extremamente violenta, tanto psicológica quanto física. Então, a gente tem elementos, o que se cita, né? Então, eu, quando tinha 14 anos, 13 anos, o meu padrão, olha só, o padrão de beleza, né, era o cabelo liso. Né? Então, e quando, anos depois, né, no final dos anos 70, né, com o advento Negro é Lindo, bailes blacks, né, isso são elementos de descolonização, né? São elementos que apresentavam a necessidade do negro se assumir enquanto negro, né? E, vamos dizer assim, adorar suas características e não tentar assemelhar suas características com o colonizador. Né? Então, indo direto no que você perguntou. No sistema capitalista, enquanto o sistema capitalista estiver vigente, né, não será possível a plena descolonização dos setores oprimidos. Mas essa luta que nós fazemos aí, que os que vieram antes de mim fizeram, né, e eu só estou aqui porque os meus antepassados, aqueles que foram sequestrados da África, sobreviveram, né, e puderam estar gerando descendente. Então, em respeito à luta deles, né, então eu continuo fazendo a luta. Então, esse é o mecanismo que os oprimidos, né, que a classe trabalhadoras, que os setores explorados têm de estarem se descolonizando. Né? A luta é capaz de apresentar esse sentido, né, que é necessário a gente chegar até a descolonização plena, que, evidentemente, seria a substituição desse sistema capitalista por um outro sistema. Eu sou socialista, não existe modelos, mas com certeza esse sistema que está vigente aqui no país
precisa ser extinto. José, eu escuto de setores, né, que eu particularmente acho bastante minoritários, né, da necessidade das pessoas deixarem de, né, consumirem, né, terem acesso, né, a coisas que foram feitas por brancos e começarem a só, né, ter acesso a produzida aí por negros. Qual que é o limite disso, né? Porque tem muita coisa, né, que brancos fizeram, né, e que foram de extrema importância. Cito aqui, por exemplo, o próprio Florestan Fernandes, o próprio, né, outros autores aí do campo da esquerda que colaboraram e que não pode ser ignorado assim de uma hora para outra. Então, Guilherme, eu entendi que esse consumo que você mencionou seria o consumo intelectual, consumo teórico, de produção científica, acadêmica, e não necessariamente você ir comprar coisas onde o dono é negro, etc, etc. Mas eu acho que vale também. Tá? Por exemplo, nos últimos anos, a gente viu donos de várias lojas monumentais que sustentaram uma política governamental, sustentaram ideologicamente, né, uma figura que era, a meu ver, antipovo. Então, essas lojas, houve até uma campanha, né, de hipermercados cuja vigilância assassinou, persegue. Então, existe uma campanha de setores do movimento negro para que procuremos alternativa de consumo que não seja nesses locais em que a presença do negro se dá apenas de forma subalterna e perseguido quando um negro ou uma negra ingressa nesse equipamento, né, para comprar ou mesmo para ver vitrine. Né? Então, existe uma campanha da gente não consumir, não usar nessas lojas. Mas, evidentemente, isso tem limite, porque a maior parte dos equipamentos de consumo, das lojas, supermercados, estão na mão dos brancos. Então, é isso. Por outro lado, a produção intelectual, né, que existe, né, majoritariamente, né, foram elaboradas por homens e mulheres brancos. Né? Homens e mulheres brancos, muitos deles valorosos, importantes para a luta do movimento negro, como você falou aí, Florestan Fernandes, e não só ele, né? Mas Clóvis de Moura também fez uma produção. Então, o movimento negro valoriza, né, e lê, né, essas produções feitas por intelectuais brancos, lutadores brancos, socialistas, marxistas brancos, né? A gente faz essa leitura, né? Mas, por outro lado, nós compreendemos, né, que é necessário, na produção acadêmica, que tenhamos nossos representantes que produzam, que possam produzir artigos, estudos, desenvolver pensamentos a partir da nossa óptica, da nossa vivência. Né? Então, a gente
media isso. A Uneafro, por exemplo, todo ano a gente faz um aulão, geralmente na USP, né? Na Unifesp, no Largo São Francisco, ali, a gente aluga, então leva a nossa galera, cerca de 1.000 estudantes dos dezenas de cursinho que nós temos aqui em São Paulo e em outros estados. A gente leva esses estudantes, a sua grande maioria nunca ingressaram, nunca entraram na USP, no campus, ali no Butantã, nunca entraram na faculdade de Direito, né? Eles nunca entraram lá. E nós fazemos questão de ocupar esses espaços e de levar. E falamos, nós queremos que vocês ingressem nesse espaço acadêmico selecionado para os filhos da burguesia bandeirantes, né? Particularmente. Nós queremos que vocês ingressem aqui e que, no primeiro dia de aula, vocês já comecem a questionar essa estrutura, a querer saber por que só tem 1 ou 2 negros num espaço de 100 alunos ou de 50 alunos. A produção acadêmica que vocês forem desenvolver tem que estar voltada, tem que ser a partir do nosso olhar. Isso vai ter dificuldades, porque os orientadores dessa produção acadêmica, muitas vezes, são professores, na maioria das vezes, professores brancos, né? Então, a gente tem exemplos de alunos e alunas que, ao produzirem estudos, seja TCC, né? Ou encontra aquele corpo mole de orientador. Então, por isso que nós também reivindicamos que nós não queremos parar na graduação, ou seja, que é necessário cotas e mais espaço na pós-graduação, né? Então, eu participei esses dias convidado do coletivo Maria Carolina na Faculdade de Saúde Pública, onde essa reivindicação de mais cotas na pós-graduação é uma reivindicação bastante premente, bastante justa. Você falou aí de cotas, né, que eu concordo bastante em relação a isso, né? Acho que é uma pauta que acho que não tem que se questionar, mas por que não também questionar o próprio vestibular? Guilherme, a Uneafro, e até onde eu sei, a maioria das entidades que reivindicam cotas ou um acesso equitativo nas universidades, nós não acreditamos no vestibular, FUVEST, até no Enem, né? Nós achamos que o ingresso nas universidades deveria ser democratizado. Você precisa ingressar, você vai lá e faz a matrícula. Os detratores dessa proposta, fim do vestibular, argumentam que não teria vaga para todo mundo. E aí, novamente, né, a gente volta naquela situação, né? Hoje, se o terceiro mundo for consumir como o primeiro mundo, eles falam que não tem condição de fazer. Então, de produzir esse consumo para que todos e todas possam ter um consumo, seja de alimento, de bens materiais. Então, novamente, a gente mostra os limites do sistema em
ajudar em prover as pessoas do mundo todo. Então, o sistema capitalista é isso, né? Uma pequena porção da população tem muito e sobra, e a grande maioria não tem nada, né? Então, nós reivindicamos o fim do vestibular, mais verbas públicas para as universidades públicas, né? Existe essa reivindicação. Transitoriamente, né, a gente defende as cotas, né, políticas de acesso e manutenção dos nossos estudantes nas universidades públicas, como uma política transitória, né, sem esquecer que nós não queremos o vestibular, porque essa política meritocrática que a burguesia defende, e muitos acabam defendendo também, né, do esforço individual, tem uma certa penetrabilidade no meio acadêmico e etc. Mas você está correto, né? Então, é necessário a gente enfatizar, deixar mais evidente que o vestibular, o Enem, da mesma forma, ele mede ou tenta medir aquele mais apto entra, o que não é mais apto está fora, então é necessário estudar mais. Então, o fato de nós, do nosso cursinho, participar de forma pragmática dessa luta, a gente tem visto que tem sido acertada, sem, no entanto, perder o foco que seria escolas públicas, universidades públicas para todos aqueles e aquelas que desejam ingressar. Mas você está correto quando menciona essa questão do fim do vestibular, que nada mais é do que uma forma que a burguesia tem de filtrar, além das mensalidades e por aí vai. Como né, com os cursinhos aí da rede particulares que são muito mais, né, tem muito mais aparato, né, do que o próprio o cursinho da Uniafro. Como que é fazer essa disputa, né? Porque deve ser uma coisa bastante desigual, né? Então, a gente, como você falou, é bastante desigual, só que existe um ditado que a certeza de que você vai ingressar na universidade, né, por estar estudando um desses cursinhos caro, né, não é um único elemento que te garante ingressar na universidade. Então, a gente motiva a nossa galera, a gente tem professores e professoras dos conteúdos exigidos aí pelo Enem, pela FUVEST, pelos diversos vestibulares, né? A gente, como eu te falei, a gente é pragmático, né? A gente faz isso, a gente motiva, né, com discussões acerca do papel que a juventude pobre, preta, periférica tem nessa sociedade, e o ingresso na universidade é uma das formas que você tem de estar revertendo, de estar mudando isso, de você estar dando uma visão equitativa do campus universitário, né? Então, mas nós compreendemos
que esses cursinhos, e quem não precisa trabalhar e depois ir para o cursinho ou concluir o ensino numa escola pública. Eu sou professor há mais de 30 anos em escola pública, né? Então, e sempre militando para garantir que os estudantes e os profissionais da educação, sejam professores ou não, tenham condições de estar fazendo um trabalho educativo útil. Evidentemente que é uma luta contra o sistema. Os secretários de educação e os governadores do Estado têm muito mais poder, eles acabam fazendo um trabalho contra, né? Nós, por exemplo, hoje a reivindicação de revogação do ensino médio, que não foi revogado, ele foi mexido, né, por esse governo federal, não nos contempla na sua integridade. Então, porque nós sabemos que é uma corrida, é uma disputa extremamente desigual. Então, nós motivamos os nossos jovens a fazerem um esforço coletivo. O que é o esforço coletivo? Evidentemente que vale o seu esforço individual, de estar, muitas vezes, abrindo mão das poucas horas de lazer para estudar, né, via internet. A gente faz campanha para que esse jovem possa estar indo no cursinho, possa estar tendo uma alimentação para que ele ou ela se preocupe apenas em estar assimilando o conteúdo que o professor ou a professora vai estar passando, né? Então, esse esforço individual é potencializado pelo esforço coletivo dos professores voluntários, dos familiares, onde muitas vezes aquele jovem, aquela jovem vai ser o primeiro, um dos pouquíssimos que conseguiram ingressar na universidade, né? E a gente faz mobilizações para garantir que esse jovem ele consiga chegar no cursinho, né? Através de campanhas financeiras públicas, através de reivindicações, como havia aqui em São Paulo uma bolsa cursinho que o jovem recebia diretamente do governo municipal e que o prefeito Kassab extinguiu, né? Então, a gente consegue fazer um esforço coletivo para que o jovem consiga chegar no cursinho, que, vamos dizer assim, que nós diminuamos essa distância que tem entre o jovem oriundo de uma escola pública, o jovem pobre, e o jovem que pôde estudar num cursinho desses pagos, que estudou numa escola privada de boa qualidade, que não precisa trabalhar, e etc, etc. Mas nós estamos cientes de que nadamos contra a maré, e por isso que nós exercitamos a musculatura do braço e do ombro, nossa, dos professores e dos jovens também, para que não fiquem no meio do caminho. Mas é um esforço que, a nosso ver, tem rendido fruto, junto com as outras reivindicações e outras lutas mais gerais que participamos não sozinhos, né? O NEAFRO faz parte da Coalizão Negra, que são mais de 150 entidades do movimento negro que lutam também por melhorias da população negra, com movimentos populares, com sindicatos e com partidos de esquerda aliados. Então, é uma luta que nós não fazemos sozinhos, fazemos com outros e outras aliadas. José, então entrando aí na questão da reforma do ensino médio, né? Qual que é o impacto dela aí para a juventude negra? Ou seja, o ensino médio, né, na verdade, a educação pública, né,
não é de hoje, e não é de ontem, não é de anteontem, né? Ela tem se apresentado como uma educação que não atende aos anseios da população usa, do corpo discente, que a sua grande maioria são estudantes pobres, oriundos lá dos seus bairros, das comunidades, né? Então, muito antes desse ensino médio que nós estamos querendo reivindicar, as entidades de classe dos profissionais da educação, o movimento estudantil, reivindica uma educação pública com professores concursados, olha só, professores concursados e capacitados, salas de aulas com menos alunos do que o que ocorre, seja no fundamental, seja no ensino médio, né? Um salário que permita ao professor ele não ficar circulando nas redes. Então, você tem professor que, sei lá, de manhã dá aula na rede privada, aí vai para a rede municipal, depois vai para a rede estadual, ou seja, trabalha quase 20 horas corrigindo provas, lecionando. Então, nós entendemos que esse estado de coisa, que não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem, não garante um trabalho digno e não garante um aprendizado que nós entendemos como um aprendizado de qualidade. Nós temos ciência disso. Tá? Essa reforma do ensino médio, né, nós não queremos que se volte ao ensino médio que era antes de ocorrer essa legislação. Nós queremos a reivindicação de reforma do ensino médio, não é o retorno ao que era uma melhoria que englobasse as reivindicações dos profissionais da educação e dos estudantes e que garantisse uma qualidade de ensino. Por quê? Porque quem está na escola pública é o jovem periférico, é o jovem pobre, é o jovem preto, são os jovens pobres que precisam estudar, né? Então, e além disso, garantir que esse jovem vá até a escola, né? Então, o nível de evasão escolar no ensino médio é bastante grande, né? As políticas que os governos, os sucessivos governos, estou falando aqui de São Paulo, do Estado, promoveram, pioraram a vida do professor, da professora e do jovem estudante. Pioraram. As sucessivas reformas que vinham desde a década de 90 serviram para piorar cada vez mais a educação pública, né? Os professores com uma situação precarizada, né? Então, que obriga os professores a perambularem por várias escolas, né? Então, as decisões que os governantes fazem sem consultar aquela população que vai ser impactada com essas reformas. Então, aqui em São Paulo, eu posso dizer, eu ingressei no magistério em 86. De lá para cá, a situação para o educador, para os profissionais da educação, né, o serviço de apoio, só pioraram, e para os estudantes também. Então, a gente pode dizer que somos vítimas, estudantes, professores e profissionais das escolas, de um governo, de vários governos, que procuram deteriorar a educação pública, com uma política privatizante, por exemplo. Então,
E isso perpassa, a gente tem elementos para afirmar que perpassa na cabeça do atual secretário da Educação e do atual governador e do anterior também. Para fechar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse aí um balanço, né, de quase 11 meses, né, quase um ano, né, do atual governo e falasse um pouco também, né, das as alianças, né, com os setores da direita que o atual governo faz. Vide aí Geraldo Alckmin, né, que manteve a polícia, uma das polícias mais violentas aí do país né, e talvez do mundo, né, como que obviamente se voltou aí contra a população negra. Como que você vê essas alianças e um balanço aí, né, de quase um ano, né, de governo? Liga o seu microfone, José. Beleza. Pergunta cabeluda, mas vamos lá. As alianças, né, que o governo do presidente Lula, no qual eu votei, fiz campanha, né, não significou um cheque em branco para o governo. Nós temos, de forma evidente, né, os limites que o governo Lula, esse governo 3, enfrentaria diante da onda de direita capitaneada lá pelo ex-presidente agora inelegível. Né? Então, é um congresso em que os setores de esquerda têm um terço, um quarto das votações, né? E que o atual governo ele está governando com a faca no pescoço do Centrão, do Lira, e etc, etc. Então, isso é visível. Né? É visível também que as poucas conquistas que nós poderemos ter com esse governo é grande a possibilidade do Congresso fazer uma medida provisória, ou melhor, fazer uma legislação e retirar essas medidas benéficas para a população. Um exemplo é o marco temporal, né, que o STF foi contra, eles estão querendo agora fazer uma legislação para reverter isso, inclusive uma legislação para punir, entre aspas, os integrantes do STF lá, com questão de mandato. Né? Então, esse governo, ele está governando com a faca na garganta. Então, a questão de concessões e de ministérios e de cargos, né, que não me agradam, não agradam o movimento negro, né? Mas, por outro lado, né, a gente tem que fazer uma crítica ao governo federal, uma crítica relativa, né? Uma crítica relativa para não fortalecer a direita. E o movimento popular, né, uma parte considerável apoiou esse governo, né, não assinou um cheque em branco, porque nós tínhamos consciência do que poderia significar a reeleição do ex-presidente, agora inelegível. Então, isso é evidente, mas nós, para enfrentar isso, nós temos que não sair das ruas e manter a mobilização
e, evidentemente, no campo eleitoral, garantir uma presença no Congresso e no Parlamento de pessoas pró-trabalhador, pró-população negra, pró-indígena, etc, etc. Tá? Aqui em São Paulo, né, o que nós temos visto é o quê? É a expressão do que havia, né, no governo passado. Né? Então, o atual governador, ele procura reproduzir, na verdade, ele reproduz aqui a pauta do governo federal passado. Né? Então, seja por a questão que mais nos atinge, a questão da violência policial, ou seja, é quase que, se você colocar num gráfico, ou seja, desde o primeiro dia que esse governador tomou posse, o número de violência, o número de mortos, né, aumentou entre os setores da população e entre a própria polícia. Né? Ou seja, ele não defende câmeras nos uniformes, congelou, e o número de crimes cometidos pela polícia militar quase que dobrou. Parece que saiu agora 86%. Né? O que aconteceu em Guarujá, né, é um exemplo do que acontece com essa política do governador. E um parêntese, é importante destacar para que se faça justiça. Né? Mesmo nós tendo um governo de esquerda, na Bahia, por exemplo, né, a mortalidade, a ação da polícia militar lá é uma ação que, a meu ver, o governador não controla. As polícias militares do Estado estão sem controle. Nunca tiveram controle. Né? Então, agiram e agem a bel prazer. Então, não tem uma política para minimizar, para desmilitarizar a ação desses agentes do Estado. E quem paga a conta com tiro, com execuções, com genocídio, é a população preta. No Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, eles seguem o mesmo modus operandi. E nós temos um governo federal que é o nosso aliado. Por que, então, se a legislação que rege as polícias militares são legislações federais, por que não se faz uma legislação federal que incorpore a pauta dos movimentos populares, dos movimentos de mães, do movimento negro? Porque vai chegar no Congresso e vai ser barrada. Ou seja, então não se combate a violência policial que existe nos estados. Quem combate essa violência policial são os movimentos populares. Então, nesse período desse governo, nesses 11 meses, né, o que esse governador ele está procurando fazer é mantendo os seus eleitores, os eleitores convencidos pela direita, os eleitores de direita unidos, para que possa garantir aí uma reeleição ou uma manutenção dessa política de direita de forma mais unificada. É isso, está procurando se cacifar. As pautas deles em todas as secretarias são pautas da direita, são pautas que visam combater as reivindicações dos movimentos populares, movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBTQIA+, ou seja, são pautas, são propostas antipovo,
né? E, nesse ponto de vista, ele está, para mim, né, não há surpresa nenhuma, né? Então, por isso que nós temos mais um motivo para não baixar a guarda, né? Para mantermos as nossas políticas, aperfeiçoarmos as nossas alianças com o movimento popular, porque a gente viu que os setores da burguesia da direita estão bastante unidos e que as reivindicações, as poucas reivindicações que nós conquistamos há anos atrás, se a gente bobear, a gente vai perder. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do José Henrique, né? Gostei de trocar essa ideia, né, com ele. E passo a bola novamente para o José fazer as considerações finais. Novamente eu peço para o José ligar o microfone. Agradeço, Guilherme, agradeço a mesa de debates por promover esse tipo de debate, de reportagem. Eu acho que a discussão é bastante importante, é um canal que mostra que é perfeitamente possível você fazer um quadro, uma reportagem de qualidade, né? E agradeço em nome da UNEAFRO, espero que possamos retornar. Você mencionou aí algumas questões que merecem até uma discussão num outro momento a respeito de cotas. Então, tem cotas, saúde da população negra, educação, né? Então, estamos à disposição, Guilherme, e é isso, querido, né? Então, obrigado por permitir aí a gente apresentar nossas discussões, os nossos elementos que nos mantêm aí vivo e caminhando. Então é isso aí. Uma vez aqui também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Para além disso, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, contribui aí com o nosso Pix 385-007-02800 CPF e também o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Tenham um bom domingo, né? Ficamos por aqui. Um forte abraço.